me chamo Cláudia Mello e a Dora do Grupo Espírita Semente Cristã me convidou para fazer essa palestra. Na verdade, é uma conversa sobre a felicidade atual e futura. Estava agendada para março, mas por conta desses contratempos, né, que todos estão sabendo, por conta dessa pandemia, foi necessário adiar. Então, a nossa conversa começamos agora e eu sou muito grata ao grupo por essa oportunidade. Peço a Deus que eu possa me fazer compreensível a todos, a quem nos honrar com sua atenção, ao tempo em que eu desejo muita paz, muita felicidade, muita tranquilidade para nós todos nesse momento, né? Nós estamos passando por mais um tempo de aflição mundial, em que a natureza, por nós continuamente influenciada, nos obriga a uma disciplina severa para o não agravamento das consequências desagradáveis do que nós estamos vivenciando, né? Entre tantos dissabores que o mundo já passou e vem passando, maremotos, terremotos, desastres naturais, erupções vulcânicas, desabamentos, coisas assim, e além dos conflitos bélicos, não é, que pipocam no mundo de vez em quando, apimentados pelas divergências étnicas, culturais, religiosas. O fato é que esse século que se inicia, ele já veio carregado de muitos acontecimentos graves que vem sacudindo o mundo, que vem sacudindo a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Por outro lado, em nenhum momento como esse agora que a gente está passando, desde a segunda metade do século passado, nós vimos tanta sensibilização popular e tanta conscientização, talvez nunca se tenha visto no mundo, tanta conscientização favorecida, claro, pelos meios de comunicação, em relação à necessidade do sacrifício pessoal em favor do bem comum. Mas certamente que nessas atitudes, nessas circunstâncias, nós estamos vendo as matrizes, os princípios fundamentais da felicidade atemporal, né, do passado, do presente e do futuro, que é a preocupação com o semelhante, que é a benevolência em relação ao próximo, que é a aplicação das riquezas coletivas, do bem coletivo em favor do bem individual, né? Mas o que é a felicidade, né? Essa pergunta vem martelando a cabeça do homem há muito tempo, sem contar com as civilizações orientais, cujos registros nos escapam em sua maioria porque se perdem no tempo, das civilizações ocidentais, da Grécia Antiga. Nas primeiras escolas filosóficas, essa questão já estava presente, não é? E a felicidade pode ser compreendida no sentido circunstanciado, por exemplo, quando alguém perde um emprego. A felicidade seria arrumar um emprego novo. Se você está com uma doença grave, a felicidade seria a cura. Se você está desempregado, né? Se você sofre uma desilusão amorosa, você seria feliz se conseguisse um relacionamento duradouro, verdadeiro. Então, a felicidade, para nós, também tem esse caráter imediato, né? Pontual. De acordo com o dicionário Antônio Weiss, a felicidade é o estado ou a qualidade de feliz, né? É uma sensação de plena satisfação, contentamento, bem-estar. Então, em busca por esse bem-estar, a busca pela compreensão do que seria realmente a verdadeira felicidade, e já observando esse caráter pontual que o termo pode ter, os antigos pensadores, que muitos se questionaram a respeito, elaboraram diversas teorias a respeito. Então, Diógenes, que nasceu em Sinope, colônia grega da Ásia Menor, e que viveu entre os anos 413 e 323 a.C., ele estabelecia que o homem deve desconsiderar todas as convenções sociais, deve desprezar todo o tradicionalismo, né? Deve desapegar-se de todas as regras sociais para poder alcançar a essência da felicidade, né? Posteriormente, Epicuro, que nasceu em Samos e morreu em Atenas, ele preconizava que é na sabedoria que está a verdadeira felicidade. Então, os epicuristas propunham a superação das sensações, dos desejos materiais, e que a felicidade estaria na superação, na sublimação das emoções. Então, a substituição das sensações pelos sentimentos superiores. Ambas essas teorias filosóficas sofreram
profundas transformações ao longo do tempo. Então, seus seguidores não souberam respeitar o pensamento dos seus idealizadores de tal forma que a primeira passou a ser a apologia da indisciplina, do desregramento, e a segunda passou a ser o culto à satisfação física. Tamanha a deformação que elas sofreram ao longo do tempo. Zenão de Sítio, que nasceu na localidade de Sítio, em Chipre, também colônia grega, e desencarnou em Atenas, precursor do estoicismo, ele afirmava que para ser pleno e feliz é preciso banir qualquer apego afetivo. Então você não pode ter nenhum tipo de vínculo exagerado a uma pessoa, ou a um trabalho, ou alguma coisa, ou alguma vivência. Porque no que você se apega, você se escraviza. E se você perde o objeto que faz a sua felicidade, você está condenado a uma infelicidade indeterminada. Então, para ser feliz, para ser pleno, precisa ser completamente desapegado. Mais ou menos por essa época surgiu Sócrates como um divisor de águas dentro do pensamento filosófico e que fez surgir o princípio da vida espiritual, da ética e da moral como bases para a felicidade verdadeira. Ao longo do tempo, desde aquela época até os dias atuais, o mundo se transformou muito. Muitas conquistas tecnológicas, foram construídos modelos econômicos de produção de riquezas, desenvolvimento científico, a expansão da educação através da popularização das escolas, muitas mudanças ocorreram. E essas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas que o mundo sofreu, elas construíram, infelizmente, nos dias atuais, a chamada sociedade de consumo, cujas características de utilitarismo, de imediatismo e de exploração construíram um panorama de indiferença, de pessimismo, de desconfiança. Esses modelos econômicos, destituídos de idealismo humano, promovendo concentração de renda, de oportunidades, de recursos, sistemas políticos faltos de suporte filosófico, ajudaram então a criar essa atmosfera onde o desenvolvimento humano não se processa como deveria. Parece que atualmente a felicidade é institucionalmente mais difícil de ser conquistada, porque as ferramentas construídas ao longo desse tempo todo, ao invés de servirem para promover o bem comum, estão, na verdade, de algum modo, acentuando essas diferenças de classes sociais. Então, de alguma maneira, perpetuando a infelicidade e dando a sensação de que quem nasceu em condição desfavorável jamais vai poder superar essa condição e conseguir a tão almejada felicidade. A doutrina espírita surgiu em meados do século XIX e nos trouxe uma revolução do pensamento humano em todos os aspectos, espiritual, social, familiar e educacional também, em suas propostas que fundamentam na vida espiritual a essência da vida humana. Então, as construções, tanto individuais quanto coletivas, devem ter por fundamento esse princípio espiritual que é norteador, que é a fonte e que é a origem e também a finalidade dos nossos esforços e das nossas lutas. Nós nascemos espíritos, vivenciamos as lutas aqui da Terra e retornamos à condição espiritual. Então, esses valores que a doutrina espírita traz, se aplicados à nossa vida diária, promoveriam realmente com mais facilidade a felicidade das pessoas ou pelo menos o atenuamento das suas aflições. O Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, no capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrestres, Kardec questiona aos guias superiores sobre
a felicidade terrestre, né? Sobre a sua possibilidade, se ela é execuível, se ela realmente é possível. E eles dizem que aqui na Terra não é possível uma felicidade plena, porque esse é um mundo de provações e de expiações. E assim o é pela característica dos seus habitantes, que são marcados pela imperfeição, pelo atraso espiritual. Para nós é possível, é execuível uma felicidade relativa e na proporção da nossa capacidade de cumprir com as leis de Deus, cujo resumo está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, proferidos pelo próprio Cristo, quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tal é a lei e os profetas. Esses valores essenciais que o Cristo nos traz, eles têm o poder de realmente promover a pacificação do mundo. E eles, espíritos que orientaram Kardec, nos acrescentam ainda a informação de que existe um padrão comum de felicidade a todos. Porque Kardec diz, cada um tem uma personalidade diferente, cada povo tem uma cultura diferente, tem uma necessidade diferente. E mais do que isso, cada um está numa condição de evolução diferente. Então, o que seria felicidade para um pode não ser felicidade para outro. O que é a necessidade de um pode não ser a necessidade de outro. Então, os espíritos dizem a ele que existem valores fundamentais que são, do ponto de vista material, a posse do necessário, e do ponto de vista material, espiritual, aliás, a fé no futuro e a posse de uma consciência tranquila, que nos garantiriam a todos, independente das nossas particularidades e peculiaridades, uma condição mínima de tranquilidade e de equilíbrio que nos faria felizes. Mas é claro que para compreender desta forma, nos é necessário um amadurecimento espiritual mínimo, que às vezes nos falta, porque vamos buscando ilusões, vamos buscando fantasias, achando que nelas está a nossa satisfação, a nossa felicidade, e muitas vezes nos decepcionamos por falta desse aprendizado, por falta desse discernimento que nos faça realmente enxergar a felicidade e a paz onde ela realmente está. Apesar de que o Cristo já nos trouxe a receita há tantos anos, mas nós resistimos contra ela por conta dos obstáculos emocionais que nós trazemos em nosso espírito e que nós temos uma vida inteira para vida que eu falo, a vida mesmo, não as reencarnações, né? A sucessão de reencarnações para vencer, para educar, em busca dessa paz e dessa felicidade. A palavra dos guias espirituais nos diz, então, que as experiências que nós tanto buscamos aqui na Terra, de riqueza, são, na verdade, provas, são dificuldades, porque a visão materialista da vida, que infelizmente é a maioria, né, é a maior parte, representa a maior parte do pensamento das pessoas, nos faz pensar, nos cria a ilusão de que é na projeção social, é na beleza física, é no acúmulo de bens financeiros que nós encontramos a felicidade. E, na verdade, nisso estão oportunidades de trabalho e de aprendizado, mas que nós nem sempre sabemos aproveitar. Porque o excesso de facilidade muitas vezes desperta em nós as nossas fraquezas morais. E ao invés de procurar proceder distribuindo esses recursos, usando-os como ferramentas para promover a paz comum, nós os usamos como forma de acentuar as diferenças e de nos colocar num grau de superioridade em relação aos demais. E isso é a nossa ruína moral, isso é a nossa ruína espiritual. Então, esses recursos que nós achamos que nos fazem privilegiados, às vezes nos colocam numa situação de testes, de provas, e que nós precisamos ter muito cuidado com elas.
nas posturas que vamos adotar, no que vamos fazer dessas chances, dessas oportunidades. Porque realmente a riqueza e esses valores que nós buscamos podem se converter realmente em instrumentos de pacificação, em alívio do sofrimento das pessoas. Mas muitas vezes eles são realmente também armadilhas das quais nós não conseguimos escapar. Segundo a informação desses guias espirituais que assessoravam Kardec e que ainda hoje alimentam o pensamento espírita através de livros, através de mensagens, o sofrimento está por toda parte aqui na Terra. Então, nenhuma classe social ela é plenamente feliz. A abastança por si só não acarreia o equilíbrio espiritual, a tranquilidade emocional. Uns nascem ricos e poderosos, mas são criaturas insatisfeitas, depressivas, atormentadas. Outros superam dificuldades, obstáculos, vencem, conseguem firmar-se materialmente, mas se tornam autoritários, irritadiços, pessoas difíceis de se conviver. Muitos saem da pobreza à riqueza e se defrontam com dificuldades mais perturbadoras do que as que tinham antes da situação material melhorar. Sem falar daqueles que passam da pobreza à riqueza e se esquecem de tudo que aprenderam, se tornando pessoas arrogantes, orgulhosas, toda hora passando na cara dos outros o quanto trabalharam, o quanto se esforçaram, o quanto são merecedoras da situação, entre aspas, de felicidade que vivem agora. Então, a felicidade ela é resultante do amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento espiritual, ele se inicia no pensamento, quando nós projetamos o nosso pensamento da vida material para a vida espiritual. O pensamento é força criadora. Ele alicerça as nossas conquistas morais, a nossa elevação, mas também fundamenta a nossa derrocada moral. É responsável pelo avanço tecnológico, artístico, científico, mas também pelas misérias morais e sociais que nós ainda vemos nesse mundo tão rico de tecnologia, tão rico de ciência. Pelas vibrações dos nossos pensamentos, das palavras e até de escritos, nós tanto rejeitamos elementos contrários ao seu teor, como assimilamos, como agregamos elementos similares a eles e que potencializam os seus efeitos, começando por nós mesmos e agindo no ambiente em que vivemos e nas pessoas à nossa volta, e às vezes até em pessoas à distância de nós, mas que sintonizam conosco na mesma faixa vibratória. A oração, a comunhão com Deus, essa busca pela verdade, pela beleza, pelo que é divino, pelo que é superior, isso representa um esforço do homem em busca dessa ascensão espiritual, em busca da sublimação dos seus sentimentos, das suas aspirações. A prece é, portanto, um recurso valioso na construção da felicidade, na construção do progresso espiritual, do progresso moral. A mudança de pensamento, somada a esse culto da prece, ajuda a fundamentar a mudança de atitudes. E esse conjunto de transformações das nossas posturas nos promove a uma condição mental, psicológica mais favorável para a intervenção dos espíritos superiores. No meio espírita, não se desconhece a enorme influência que eles exercem sobre nós. Agora mesmo, nesses tempos de pandemia, vê-se nas redes sociais apelos a Deus, aos anjos da guarda, aos santos, partindo de todas as correntes religiosas. Então, são as pessoas que se veem num momento aflitivo
onde a situação parece fugir ao controle dos nossos recursos e nós nos voltamos a Deus. Infelizmente, é preciso que aconteçam situações desse porte para que toda a comunidade se sensibilize e busque a felicidade onde ela realmente se encontra. O alicerce da felicidade é a caridade, é a benevolência, mas ela precisa se alimentar da fé. A fé numa força superior, a fé no Criador, a fé nas forças cósmicas, a fé em Deus, qualquer que seja o nome que nós atribuamos a Ele, costuma despertar nas criaturas uma nova disposição, um novo jeito de olhar a vida, um novo modo até de pensar. E segundo espíritos como Joana de Ângeles, como André Luiz, como Emmanuel, essas modificações interiores que culminam na mudança das nossas ações é que realmente são as propiciadoras da felicidade. Talvez não agora, já, hoje, mas com toda certeza nos criando créditos para o futuro. E mesmo que a nossa situação existencial não se modifique, o nosso tônus vibratório, a nossa condição mental se modifica pelo bem-estar, pelo alívio psicológico que nós vamos conquistando à medida que nos esforçamos em cultivar o Evangelho do Cristo e os seus ensinamentos. Ter ou deixar de ter não são, portanto, fundamentos essenciais à felicidade. Antes, as nossas atitudes, a maneira como nós lidamos, tanto com o excesso de recursos, quanto com a falta deles. Saber viver sem os recursos materiais, buscando honrar ao Criador, saber distribuir esses recursos, fomentando o bem, diminuindo as aflições, levando esperanças. Quem consegue proceder dessa maneira, independente de ser espírita ou não, está no caminho seguro, no rumo certo da felicidade e com toda certeza se sente melhor, mais aliviado, mais tranquilo. E isso com toda certeza num mundo tão turbulento como que a gente vive hoje, já constitui uma forma de felicidade. Jesus Cristo nos ensina que a felicidade é o bem que se possa proporcionar a alguém. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, afirma que a alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. E essa é uma construção de todo dia e para todo sempre, porque tem por fundamento a abnegação, a renúncia, o devotamento ao próximo. Para ser feliz é preciso, portanto, vencer os dois pilares da infelicidade e do sofrimento, as duas colunas do desequilíbrio, que são o orgulho e o egoísmo. Tanto mais profundamente felizes, quanto mais verdadeiro o empenho na superação dessas ervas daninhas do caráter humano, como afirma irmã Joana de Ângeles. Cada um de nós que somos espíritos, somos a soma das nossas existências pregressas. Nós somos hoje tal como nos fizemos ao longo das nossas jornadas evolutivas aqui na Terra. A luta de hoje pode representar o equívoco de ontem, necessitando reparação, impondo reajuste. Daí muitas dificuldades nós não conseguimos escapar, não conseguimos fugir, mesmo com todos os nossos esforços, com toda a nossa vigilância, mas é corretíssimo. É mais verdade ainda que o bem que se faz hoje é crédito para o amanhã e é alívio para o agora. Portanto, a filosofia da felicidade, de acordo com a doutrina espírita, à luz do espiritismo, apoia-se no fiel cumprimento dos deveres morais, cívicos, espirituais, sociais, afetivos, familiares. A filosofia de ser feliz, segundo o esclarecimento dos espíritos, se sustenta na disciplina das nossas emoções,
em nós usarmos as ferramentas, o conhecimento que o mundo nos traz, que a escola tradicional nos traz, a serviço do espírito. Então, nós que conhecemos a doutrina, temos essa responsabilidade a mais, temos esse compromisso a mais de buscar o esclarecimento e buscar esclarecer aqueles com quem convivemos na tentativa de prestar o serviço do bem. Porque nesse esforço, nós não só pagamos débitos do passado, nós conquistamos as ferramentas, nós conquistamos os recursos do sentimento e da inteligência que nos podem, daqui a algum tempo, se perseverarmos, trazer a felicidade. Para nós, em vista das dificuldades que atravessamos, a felicidade é sair da dificuldade. A felicidade é o alívio da circunstância difícil em que nos encontramos. Mas a felicidade plena, a que o Cristo se referia, o reino dos céus, a plenitude a que a irmã Joana se refere em seus textos, isso ainda não é para aqui, nem para agora, mas é possível para nós sim daqui a algum tempo, se nós nos mantivermos fiéis a essa proposta de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós agradecemos a atenção de todos, agradecemos a oportunidade e pedimos a Deus que nos ajude, que nos inspire, que nos ampare sempre, porque ser feliz realmente não é difícil. Nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos de autoavaliação. A felicidade é algo íntimo, é algo pessoal. E aqui no nosso mundo, nós que ainda estamos tentando construir uma realidade social, uma condição social favorável a todos, ela assume esse aspecto institucional, esse aspecto político, mas a felicidade da qual trata o Espiritismo é essa felicidade da alma, é essa felicidade que exige que nós estejamos sempre passando a limpo, sempre repensando as nossas atitudes, tal como nos sugeriu Santo Agostinho em seu texto no Evangelho segundo o Espiritismo, ao afirmar que toda noite antes de dormir ele passava limpo as suas atitudes, ele repensava o que ele tinha feito, se ele não tinha maltratado ninguém, se ele tinha feito todo o bem que podia, para que ele pudesse adormecer com a consciência tranquila e se afirmar feliz. Hoje eu fui feliz, porque consegui cumprir com aquilo que o Cristo pediu de mim. Hoje eu fui feliz porque eu consegui fazer aquilo que o Evangelho espera que eu faça. Hoje eu dei um passo a mais no caminho da minha redenção, para que eu possa um dia estar aos pés do Cristo, para louvar, para agradecer, para honrá-lo, pelo seu esforço supremo e pelo bem que os seus mensageiros de luz nos fazem sempre a cada dia, nos enviando as suas vibrações de amor, nos permitindo oportunidades como essa, que são ínfimas contribuições, mas que podem talvez ajudar a quem nos ouça, no sentido de que a doutrina espírita chegue aos corações, no sentido de que o Evangelho do Cristo possa realmente fazer nascer em nós a vontade de ser feliz pelo caminho certo, que é tornar feliz o semelhante. Muito obrigada a todos, graças a Deus. Obrigada.